Estamos começando mais uma aula de matemática e hoje vamos falar um pouquinho do Teorema de Pitágoras. Na aula passada, a gente tinha conversado um pouquinho sobre o Teorema de Tales, não é isso? E hoje a gente vai ver a importância do Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, convido vocês a prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor de sala, tá bom? Primeiro, vamos lembrar um pouquinho o que é um triângulo retângulo. É importante a gente lembrar, a gente estudou, né, os vários tipos de triângulo nas aulas anteriores. Mas vamos lembrar o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo reto. E o que é ângulo reto? Ângulo reto, ele tem esse símbolozinho aqui, que significa que ele mede exatamente 90 graus. Então, todas as vezes que a gente tiver um triângulo com um ângulo reto, a gente vai classificar esse triângulo de triângulo retângulo, certo? E o lado que fica oposto ao ângulo reto, a gente vai chamar de hipotenusa. Não vamos esquecer disso, tá bom? E os outros dois lados, nós vamos chamar de cateto. É muito importante você saber essas informações para que a gente possa compreender o Teorema de Pitágoras, porque ele vai falar de hipotenusa e de catetos. Então, na nossa aula de hoje, nós relembramos o que é um triângulo retângulo, que é aquele que apresenta um ângulo reto. O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. O lado que fica oposto a esse ângulo reto, nós vamos chamar de hipotenusa, e os dois outros lados nós vamos chamar de cateto. É muito importante você guardar essas informações do início da aula, tá certo? Então, agora sim a gente vai falar um pouquinho do Teorema de Pitágoras. Agora que a gente revisou triângulo retângulo, a gente relembrou onde fica a hipotenusa e o que são o nome dos outros lados, que são catetos. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Por quê, professora Denise? Porque com ele pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, a partir da medida de seus outros dois lados. Então, a partir dele, podemos determinar a altura de prédios, de torres, de montanhas, largura de rios, dentre inúmeras aplicações. Então, o Teorema de Pitágoras foi uma descoberta muitíssimo importante para a matemática. Quantas coisas a gente pode medir a partir dele, certo? E como é que podemos, gente, aplicar o Teorema de Pitágoras? Muito fácil. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão dizer: nossa, professora, eu já tinha escutado falar de Teorema de Pitágoras e não sabia que era tão fácil. Olha aqui, gente, como é fácil. Eu quero saber o valor de A. Eu já disse para vocês que A é hipotenusa. Professora, por que eu posso dizer que A é hipotenusa? Porque A é o lado oposto ao ângulo reto. Ó, vocês estão vendo? Ó. A é o ângulo oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados são os catetos. Então, sempre, quando eu tenho um ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo. E aí eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que A2 é igual a B2 mais C2. Então, como é que eu descubro o valor de A? É só colocar B ao quadrado e C ao quadrado. Então, qual é o valor de A? 4. Desculpa, gente, o valor de A eu não sei, desculpa. O valor de B é 4, então coloco ele ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Qual é o valor de C? 3. Coloco ele ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 16 mais 9 é 25. Então, basta eu fazer a operação inversa. Se A ao quadrado é igual a 25, qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, se eu tenho A ao quadrado igual a 25, basta eu descobrir a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Por quê, professora? Porque 5 vezes 5, 25. Viu como é muito fácil o Teorema de Pitágoras? Se você ficou com alguma dúvida, veja novamente o vídeo e vai ver
o quanto é importante e o quanto é fácil o Teorema de Pitágoras, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!